Presta atenção no que a gente vai assistir agora. É exclusivo esse conteúdo que eu vou te mostrar. Criminosos usam o terreno baldio como cemitério clandestino para bandidos condenados pelo Tribunal do Crime. Tá aí a imagem, ó. A equipe da Record TV foi até Ferraz de Vasconcelos para poder acompanhar essa investigação e o que você vai ver é simplesmente surpreendente. Veja. Polícia Civil nas ruas aqui na região de Ferraz de Vasconcelos. Os policiais têm a informação de um terreno baldio que é usado como cemitério clandestino por bandidos do Tribunal do Crime. Os agentes entrando nesse momento na comunidade onde fica essa área de mata, sempre uma região com um índice de violência muito alto e por isso os policiais tomam todo cuidado. Nossa equipe chegou junto com a polícia aqui nessa área de mata, um terreno baldio, numa área de difícil acesso de Ferraz de Vasconcelos. São policiais experientes que conhecem muito bem a região e agora a viatura começa a abrir caminho para se aproximar do ponto exato que os bandidos transformaram em um cemitério clandestino. Nossa equipe acompanha com exclusividade a ação da polícia aqui em Ferraz de Vasconcelos. É nessa região que fica o cemitério clandestino. De um lado, algumas empresas, uma área industrial da cidade. E aqui do outro lado, uma comunidade carente com as casas bem nesse ponto. Doutor Eduardo, que comandou essa investigação. Doutor, como é que a polícia chegou até esse ponto aqui? De difícil acesso, uma área verde onde estavam os corpos. Os policiais civis começaram isso há 30 dias atrás. Por quê? Começaram a colher informações de que aqui na região estaria havendo o Tribunal do Crime. E o que é o Tribunal do Crime? Nada mais é que um julgamento ilegal, né, praticado por criminosos e realizado por outros criminosos. Então, veja só, e eles escolhem um local ermo, um local de difícil acesso, para que dificulte a localização dos corpos. E é bem esse local aqui, é mais para frente lá? Exatamente, nós vamos perceber que eles entraram ou por este caminho, ou pela comunidade aqui lateral, uma área invadida que vocês vão perceber, né? E naquela área, no fundo ali, naquela vegetação ali vasta, lá na frente, lá na frente. Depois das tabuas. Fininho mostra pra gente ali, essa área de mata ali. Várias árvores, um pouco mais lá na frente. E tem uma indústria lá também, né? Só que se faz isso à noite, ninguém vê. Exatamente. Tem pouca iluminação, praticamente é zero, né? Você pode ver que aqui a fiação é uma instalação clandestina, correto? E que falta muita iluminação. E também eles aproveitam de uma comunidade muito carente para que esse Estado paralelo exerça uma soberania sobre eles, ou seja, fazendo com que eles não comentem nada, não vejam nada e nem contato com a polícia tenham. Nossa equipe vai então se aproximar do ponto exato onde os corpos foram encontrados. Bem no ponto onde termina a comunidade, começa essa área verde. Essa trilha aqui na frente que vai nos levar ao cemitério clandestino do Tribunal do Crime. Esse é o último casebre da comunidade e a partir daqui então essa área de mata bastante fechada, um local claro com muita escuridão à noite. Eles improvisaram aqui uma ponte, a gente vai passar com todo cuidado. Fininho, cuidado aqui, ó, já tem até uma madeira que caiu lá embaixo. Aqui passa um córrego a céu aberto, então eles fizeram essa ponte de madeira para dar acesso a essa trilha no meio do verde. Uma região realmente de difícil acesso para dificultar esse trabalho da polícia, a investigação dos crimes que acontecem aqui, também dos julgamentos pelo Tribunal do Tráfico, pelo Tribunal do Crime. Quem era esse rapaz encontrado morto aqui nessa cova, doutor? Segundo os familiares, essa vítima, ela era dada à prática de roubos, ou seja, ela praticava diversos crimes contra o patrimônio. Durante a prática de um roubo, ele acabou cometendo um latrocínio, ou seja, matando a vítima. E quem era a vítima? Filho de um membro de uma facção criminosa. Foi por isso que ele foi julgado e condenado à morte, à execução. Esse é um dos motivos que levam um criminoso
a ser condenado por outros criminosos. O rapaz encontrado nesse ponto era um bandido, um ladrão, segundo a polícia, e fez como vítima um parente de um líder da facção. E aí a pena é a morte, doutor. Exatamente. Há diversos resultados que possam ocorrer. Se o membro, de repente, pertencer ao grupo criminoso ou à facção, ele pode, inclusive, não só ser condenado à morte, como tem outras penalidades. No caso desse, mesmo não pertencendo sendo membro da facção ou do grupo, ele foi condenado à morte porque violou normas de comportamento, ou seja, normas previstas no estatuto, e eles não admitiram isso. É o estatuto do crime. E alguns metros mais à frente, cerca de 3 ou 4 metros, uma outra cova aberta pelos bandidos. E essa aqui ao lado da terceira cova nesse cemitério clandestino. 2 vítimas, uma ao lado da outra. A polícia também conseguiu chegar aqui pelo trabalho de inteligência. Qual o perfil, doutor, dessas 2 vítimas do Tribunal do Crime? A mesma coisa. Uma delas já foi também identificada e realmente tinha antecedentes criminais, ou seja, era dado à prática de atos criminosos anteriores. Agora, para nós sabermos exatamente o que ele cometeu dentre esses crimes, para que o levassem à morte, ainda a investigação continua. Esse ponto aqui fica bem no fundo de uma empresa. Olha só, e aqui tem uma cerca dessa indústria e a gente não vê nenhum poste de iluminação. Então o acesso aqui é muito escuro e o local mais ainda. A gente está a cerca de 30 metros da comunidade e esse foi o local escolhido pelos bandidos para fazer o cemitério clandestino. Existe a possibilidade de mais vítimas estarem aqui também enterradas? Sim, existem. Nós fizemos contato com o canil da Polícia Militar, mas porém não tem ainda cachorros específicos na busca, na vasculha de cadáveres. Então nós estamos analisando o fato da gente fazer uma vasculha, uma varredura a olho nu mesmo, para a gente ver se encontra outros corpos. E olhando ao redor, a gente tem uma ideia da dificuldade que a polícia vai ter para fazer essa varredura. É uma área muito ampla, inclusive mais para cá é mata fechada. O acesso é muito difícil. Uma área grande, muito vasta, que vai precisar realmente de um trabalho muito forte da polícia. Olha, a cova que os bandidos fizeram aqui no terreno baldio tem cerca de 1 metro de profundidade, 1,5 metro nesse sentido e mais 1 metro aqui. Só que quando os policiais chegaram nesse ponto, a grama cobria toda essa região aqui. Então foi muito difícil para os investigadores descobrirem o ponto exato onde estavam os corpos. Por isso a polícia acredita que essas vítimas do Tribunal do Crime já estavam mortas há pelo menos 2 meses. Deu tempo, inclusive, da grama crescer em toda essa área onde estavam as covas. O rapaz encontrado morto aqui nesse local já tinha passagens pela polícia pelos crimes de roubo e furto e também é uma vítima do Tribunal do Crime. Essa região aqui também é uma área de mata, só que tem a criação de alguns cavalos por aqui que ficam soltos nessa região. Então o proprietário dessas chácaras aqui, ele acabou estranhando esse buraco aberto e alguns dias depois, quando voltou aqui, já estava fechado. Justamente os bandidos tinham preparado a cova para trazer a vítima para esse local. Doutor, quem é o rapaz encontrado morto aqui, também vítima do Tribunal do Crime? O nome dele é Jefferson Moraes, de 31 anos. E quando nós identificamos essa vítima, nós conseguimos levantar que ele tinha várias passagens criminais, por roubo e até furtos. E também pelo fato dele ser criminoso, no mês de outubro, ou seja, o mês passado, ele escapou de um Tribunal do Crime. Bem nesse ponto aqui. A gente tem alguma ideia, doutor, do motivo que levou os bandidos a condenarem esse criminoso? Diferente de Ferraz de Vasconcelos, que nós identificamos que lá uma das vítimas matou um filho de um membro da facção,
Aqui não, aqui ainda a investigação continua para que a gente descubra exatamente qual foi o verdadeiro motivo de sua morte.